o capítulo sobre identidade cósmica, nós comentamos o que é identidade cósmica, nós estamos terminando ele, apenas a conclusão. Esse conceito muito interessante, você que está me ouvindo, vale a pena você sempre, novamente, refletir sobre a identidade cósmica, né? Isso tem comprovação científica, material, e tem completamente significado espiritual, né? A gente faz parte de um todo mesmo que a pessoa bata o pé no chão, fale que não pertence a ninguém, a nada, que ela é isolada na vida, que ela não precisa de ninguém. Nós temos essa ligação muito estreita, desde com os minerais até o anjo, o arcanjo. Isso é extremamente consolador, isso realmente nos impulsiona a prosseguir adiante, ao mesmo tempo mostrando a nossa pequenez e ao mesmo tempo mostrando como somos aprendizes da vida. Então, esse conceito de identidade cósmica parece algo muito abstrato, mas quando a gente, nos nossos momentos, que a gente para refletir, devemos ter esses momentos, ela realmente nos reconecta com a nossa espiritualidade, com o nosso self, com a nossa individuação, com a nossa espiritualidade. Se aproxima de Deus. Quando a gente começa a perceber que a gente faz parte desse todo e que, queira ou não, a gente gostando ou não, nós estamos interligados com pessoas, coisas, com animais, com plantas, com todas as pessoas deste planeta e fora dele. Bom, nessa parte final aqui do capítulo, ela começa falando o quê? Ninguém consegue ultrapassar seus limites pessoais de uma hora para outra. Esse parágrafo aqui, gente, claro, a gente pode ter várias interpretações, mas ela está falando somente do ponto de vista comportamental, tá? São virtudes que todos nós pensamos em ter. E ela está falando sobre isso. A palavra limite quer dizer o ponto máximo. Em termos espirituais, só daremos conta daquilo que podemos, nem mais nem menos. O martírio representa alguém querendo dar além do que consegue. Olha, antes, vamos parar aqui um pouquinho. Mais uma vez, do ponto de vista neurocientífico, aqui tem fundamento, porque, novamente, a gente está falando aqui de hábito. Como é que a gente quer desenvolver, justamente, virtudes, comportamentos, de uma hora para outra, se não há um desenvolvimento processual? Eu já falei no nosso outro encontro, do pensamento mágico, que as religiões, de certa forma, é um efeito colateral delas, elas acabaram incentivando isso em nós. De que basta crer em algumas palavras e alguns rituais, com todo respeito, para que a pessoa resolvesse os problemas dela ou fosse salva, ou tivesse os problemas resolvidos. Não estou falando da religião ABCD, eu estou falando do chamado pensamento mágico, que isso vem há milênios e foi muito reforçado na Idade Média. Achávamos que Deus era um homem de barba e ele podia resolver a vida de forma mágica, desde a chuva, o trovão, até um fenômeno excepcional. Então, realmente, o que a gente quer falar com isso? Se a gente quer desenvolver algo e a gente está nesse processo, isso não ocorre um salto. O cérebro precisa desenvolver esse hábito. E, mais uma vez, como eu já disse outras vezes, o cérebro entende que hábito é aquilo que se forma ao longo do tempo num trajeto no sistema nervoso central. É um conectoma, é justamente uma conexão que se forma ao longo do tempo. E para se formar o hábito, o cérebro tem que entender que no final daquela ação existe um motivo para agir. Então, por mais que a gente tenha disciplina, tem que ter significado, recompensa, valor, motivo para agir, senão a coisa não vai. Por isso, gente, por mais que a gente queira desenvolver uma virtude, seja qual for, o aspecto emocional, psicológico, isto é, eu quero ser uma pessoa melhor. Tem que ter significado para isso, tem que ter um motivo para agir para isso. A disciplina é muito importante. É por isso que a gente não consegue superar certos limites de uma hora para outra. Aí, então, o que acontece? Isso do ponto de vista de muitos religiosos. A gente começa, o que ela vai falar mais adiante, começamos justamente a idealizar as coisas. Olha o que ela diz. O martírio representa alguém querendo dar além do que consegue, idealizando caminhos, cobrando de si o impossível. Uma postura de inaceitação da sua condição íntima, gerando insatisfações e desequilíbrios. O espírito de Hermann Dufour está falando aqui para a comunidade espírita, mas serve para qualquer comunidade religiosa ou que se predispõe a se melhorar. Quando a pessoa se predispõe a melhorar, gente, de fato, começa uma certa angústia, porque como ela não atinge ainda um referencial que ela quer, começa o sofrimento. Ou a pessoa desiste ou ela começa a idealizar.
E essa idealização nos provoca muita angústia e mais afastamento, porque realmente a idealização só existe no mundo da mente. É próximo da perfeição. Não tem como isso. Então, a gente tem que lembrar que tudo é processual. Não existe essa questão de palavra mágica. A fé é uma coisa importante, cada um tem um caminho da fé, cada um dá um significado para a fé. É a questão de crer que aquilo vai acontecer bem, que a espiritualidade, ou os anjos, ou Deus está mobilizando recursos para que você possa atingir seus objetivos. Sim, o Espiritismo explica para isso que sim, existem fenômenos espirituais que fogem, escapam à nossa compreensão de seres mortais que estamos aqui na Terra, no corpo físico, eu quero dizer. Mas, de fato, se a gente não faz a nossa parte, se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não arregaça a manga, se a gente não predispõe a fazer aquilo, a espiritualidade fará ou não conseguirá fazer muita coisa por nós. Porque nós estamos aqui justamente para o aprendizado. Eu costumo dizer até nas minhas palestras, nas reuniões públicas, nos núcleos espíritas, que o meu mentor, se eu quiser assaltar um banco aqui agora, o meu mentor espiritual ele vai até tentar me intuir para não fazer. Mas ele não pode abrir os braços e me interromper a minha passagem na porta onde eu quero passar, porque isso seria justamente infringir o meu aprendizado. Os espíritos são assim, os nossos mentores e os maiorais são assim. Nós temos uma coisa chamada a livre opção, de começar ou não a fazer algo. Deixar de fazer algo é também uma opção. E tudo tem o preço. Até o arrependimento é o preço da escolha. Isso faz parte do processo evolutivo. O arrependimento é o preço da escolha. Pior ainda é o arrependimento de não ter escolhido. Então, o que eu estou querendo dizer, tudo faz parte do nosso processo evolutivo, educacional. Então, realmente, tudo é processual. E esse processo, essa questão processual, é o desenvolvimento de hábitos. Já falei para vocês que, do ponto de vista neurocientífico, não tem nenhum fundamento científico se alguém bater o pé no chão e falar que o hábito se desenvolve em tempo X, Y, B. Não tem como. Para desenvolver hábito, existem várias variáveis, inúmeras variáveis. Complexidade do hábito, a motivação, o tempo que a pessoa quer realmente se dispõe a desenvolver aquele hábito, e assim por diante. Então, o que parece um hábito muito simples para alguém não pode ser para mim e vice-versa. Então, não existe um tempo certo. A idealização, gente, não deixa de ser um viés cognitivo, lembra disso? Viés cognitivo é aquele atalho que o cérebro pega para responder, para dar respostas rápidas. Todos nós temos isso, uma questão de sobrevida. E um dos viés cognitivos é justamente a idealização. Quando a gente não consegue ser algo, quando a gente tem uma referência, a gente quer muito ser aquilo, a gente começa a idealizar aquilo, numa tentativa de dizer que eu sou aquilo de certa forma, mas você não é, está muito longe de atingir aquilo. Aí surge a idealização. A idealização é uma forma de amaciar ainda a nossa pequenez. É uma falta de não aceitar. A gente não aceita a nossa condição. Aí começa a idealização. E é bem diferente entre viver no ideal e no real. E o que nós temos que fazer é viver no real, com os pés no chão. Olha o que ela vai dizendo, completando isso ainda. Pode falar, Renato? Não, o Renato, é aquilo que eu estou falando. Quando algo tem significado, sentido, motivo para agir para você, isso é importante para o cérebro, porque você vai criar o que a gente chama de um novo mindset, uma nova mentalidade. Isso pode ser através de música, através de prece, através de mantras, através de rituais. É uma forma de conectar com você e com Deus. É ótimo essa mentalidade, esse mindset. Mas por mais que eu tenha um mindset saudável, que me favorece, se eu não arregaçar as mangas, eu não vou fazer. Deixa eu dar um exemplo prático. Os coachings, psicólogos nesta área, eles estudam muito sobre isso. É aquela pessoa que quer passar no concurso e ela fica mentalizando, passando no concurso, tendo um bom salário que ela quer ter, ver a casa dela, a viagem, e etc. Isso é uma forma de construir um mindset de positividade. Isso faz bem. Isso realmente fala que a pessoa está quase 50% caminho andado. Mas vamos supor, Renato, que essa pessoa não estuda adequadamente. Como é que ela quer ter um bom resultado se ela não tem uma prática, um desenvolvimento de hábito, tempo, metodologia de estudo? Então, eu estou aqui colocando a sua resposta, Renato, para que nossos ouvintes também entendam isso, que tudo é importante no que você disse.
desenvolver um novo mindset, uma nova mentalidade. Isso ocorre, é comprovado cientificamente, tá? Vamos mais além no que você disse. Existem trabalhos científicos mostrando, por exemplo, desde aviadores ou jogadores de basquete ou de futebol, que eles mentalizam o movimento corporal, passam tempo treinando, antes de entrarem no campo para treinar mesmo. Isso tem fundamento para o cérebro, ativa regiões do cérebro relacionadas àquele movimento. Por exemplo, foi feito trabalho de jogadores de basquetebol, eu não vou entrar em detalhes, que eu não lembro da estatística, mas o trabalho era o seguinte, que eles tinham que lançar a bola no cesto só através da mente, da mentalização, enquanto que outros apenas treinavam 2, 3 vezes por dia. Esses que mentalizavam apenas lançando a bola no cesto tinham que tirar 30, 40 minutos por dia mentalizando. E outros treinando apenas 3 vezes por semana. Os que mentalizavam apenas era todo dia. E os que treinavam justamente apenas lançando a bola umas 3 vezes por semana. Eu não me lembro estatisticamente, não vou arriscar, eu posso depois até dar a referência desse trabalho, mas que incrível que pareça, depois, quando foram realmente fazer o teste, o desempenho daqueles que tinham apenas treinado a mente lançando a bola, claro, isso todos eram já jogadores de basquete, mas aqueles que treinaram só mentalmente tiveram uma taxa de acerto muito maior daqueles que treinaram de fato com a bola com menos tempo. Então, é só para ver como é que a mentalidade, o mindset, e realmente ele funciona, o cérebro entende, o cérebro não consegue diferenciar o que é realidade, o que realmente não é. Então, vocês verem como isso é utilizado. Eu vi esses dias também alguns aviadores que eles treinavam, principalmente aviadores de caça americano, que eles mentalizavam os movimentos que eles tinham que fazer com aquela aparelhagem toda para conduzir o jato deles. Então, antes de entrar no jato, eles faziam essa mentalização. Eles de olhos fechados, fazendo movimentos com a mão. Alguém vendo eles fala assim, poxa, esse cara está fora do comum, o que ele está fazendo? Então, até agora, nós estamos comprovando que esse mindset, esse criar essa mentalidade no nosso mundo virtual cerebral, ajuda muito a concluirmos de forma mais objetiva o que estamos querendo fazer. Mas, pegando o gancho do pensamento mágico, todo esse mindset é maravilhoso, mas nada adiantaria, Renato, se a gente não pegasse na enxada, como dizem nossos avós, nossos pais, né? Isso realmente não vai encher a barriga de ninguém. Então, é cuidado que a gente tem com esse pensamento mágico. Que as religiões acabaram fomentando isso, né, Renato? Até no movimento espírita. Eu sou espírita, eu posso falar, tá? Então, assim, a gente acaba acreditando, porque a gente vai tomar um passe, porque a gente vai conversar com um amigo espiritual, ou que vai ler um livro sagrado do espiritismo, que a gente será uma pessoa melhor por causa disso. Então, é apenas aqui, eu estou fazendo uma autocrítica, uma crítica aos espíritas e a todos aqueles crentes que apenas palavras, embora sejam importantes, elas de fato não vão modificar. Lembre, gente, uma coisa, quando nós estamos querendo desenvolver algo somente na área mental e a gente não coloca aquilo em prática ou não tenta revisar aquilo que estamos aprendendo, o cérebro começa a entender que aquilo não é importante para a sobrevida e ele começa a não dar mais significado para aquilo. Olha que coisa importante. Então, só ler por ler, só continuar trocando ideias por trocar. E a pessoa não tem justamente o sentido de colocar aquilo, de certa forma, em prática, vivenciar, ou pelo menos tentar revisar aquilo e colocar no seu contexto, o cérebro começa a entender que aquilo não é importante para a sua sobrevida. É por isso, gente, que aqui é uma autocrítica para todos nós, mas no sentido de despertamento. Todos nós que somos crentes. Crentes em que sentido? Cremos em Deus, temos uma espiritualidade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a nossa vida religiosa parece justamente uma vida paralela à nossa vida social, nossa vida pessoal. São duas linhas paralelas que elas nunca se cruzam. Então é muito importante cada vez mais, não é questão de perfeição, todos nós estamos aprendendo a viver melhor. Mas nós precisamos de fazer temos esse empenho de colocar no contexto da nossa vida prática o que aprendemos na igreja, que aprendemos nos templos, que aprendemos nos núcleos espíritas, para que a nossa vida pessoal, essa linha, não seja paralela à linha religiosa. Por isso que mais importante do que ter uma religião é ter uma espiritualidade, ter uma religiosidade intrínseca,
Isso é um termo científico. Então, isso é muito importante. Te agradeço, Renato, por nos dar esse momento de passar isso para os nossos amigos. Que é o mindset. Ele existe, tá, gente? Ele existe. Bom, mas vamos continuar aqui. Quando não amamos a nós mesmos, já vem ela falando de novo do auto-amor. Vivemos à mercê da influência dos palpites e reprimendas. Comentamos sobre isso e vamos comentar de novo. A aprovação alheia é mais importante que a aprovação interior. Nessa situação, escasseiam estima e confiança a si próprio, que impossibilitam a expressão da condição particular. Assim, sentimos-nos prisioneiros, adotando máscaras com as quais procuramos evitar rejeição social, fazendo-nos infelizes e revoltados. Bom, a gente se deixa, com certeza, se enquadrar facilmente nas opiniões alheias, com certeza. Mesmo aquela pessoa que bate o pé no chão e fala, não, eu jamais deixo de ser influenciado pelas opiniões alheias, seja da minha família, do ambiente de trabalho, não, eu não sou. Ela está falando uma grande mentira, né? Porque ela não entende o processo cerebral. O cérebro, como eu disse, ele é altamente moldado, influenciado pelo ambiente. E realmente a gente vai no automático. Mesmo que a pessoa diga isso, ela estará sendo influenciada principalmente o que a gente chama de memória prime, aquela memória que você acha que não está focando. Eu comentei sobre ela, mas está entrando inconscientemente através de você. Por isso, como eu já disse, existe um trabalho científico demonstrando isso. Quando estamos tomando uma decisão, a nossa tomada de decisão, nós levamos em conta não só as expectativas que temos da nossa escolha, mas levamos em conta as expectativas que as pessoas têm de nós dessa escolha. Então, queira ou não, o cérebro vai tomar essa decisão baseando também o que as pessoas pensam de nós, o que elas iriam pensar de nós. Carlos, mas é muito difícil. Isso faz parte do cérebro. O cérebro é hipersocial, gente. Nós nascemos a ver em bando. Mesmo aquela pessoa que diz ter fome de solidão e não quer viver com ninguém, ela tem uma solidão seletiva. Até que a coisa aperta para ela, ela vai querer ver outra pessoa. Nós já comentamos sobre isso. Então, é muito forte, sim, essa influência. E faz parte do nosso processo evolutivo, e que bom é assim. Só que existe uma coisa que todo mundo tem, que é dependência emocional. Eu vejo nas redes sociais gente falando, nossa, a dependência emocional é uma coisa ruim. Não é questão de ser ruim ou boa, faz parte da nossa sobrevida. Eu dependo emocionalmente das pessoas que vivem comigo, que eu amo, vocês também, ué, eu não vai depender emocional. Dizem que as pessoas que mais nos amam, que nos machucam. Claro, porque nós estamos na intimidade, ué. Então, a dependência emocional, o problema é quando se torna a dependência emocional disfuncional. Nós já comentamos isso em outros encontros. Quando você se torna limitado para fazer alguma coisa ou tomar uma decisão, somente levando em conta o que aquele grupo que você pertence vai pensar. Seja o grupo da igreja, do centro, da família, do clube, do grupo de amigos. O que eu vou fazer? Mas o que eles vão pensar? Eu vou fazer isso, eles vão pensar X ou Y de mim. Então, eu não vou fazer, eu vou fazer de outra forma. Isso é uma dependência emocional disfuncional. É porque a pessoa está sempre levando muito em conta as opiniões alheias. Aí a pessoa se trava, não evolui do ponto de vista econômico, profissional, relacional e assim por diante. A vida dela fica literalmente travada. Isso é muito mais comum que vocês possam imaginar, tá, gente? Muito mais comum. Muitas dessas pessoas precisam de acompanhamento psicoterápico, psicanalítico, uma terapia para que elas possam se libertar dessa influência. É a dependência emocional disfuncional. E essa linha entre o funcional e o disfuncional é muito tênue, é muito diáfana, e muitas vezes a gente pende mais para um do que para outro. O problema é realmente quando começa a ter a vida muito travada. E é isso que ela está querendo dizer aqui, que a gente acaba se deixando se enquadrar nas opiniões de todos. Por isso que a religião, ela não pode ser um ensino massificador. O que eu disse, o que te dá fé, o que é importante para você, não é tanto para mim. O que você dá conta de fazer, eu não dou conta de fazer ainda. Então, isso é processual. Por isso que a gente não pode empurrar a nossa crença, por mais bela religiosa que seja, por baixo da goela de ninguém. Nós não devemos empurrar, fazer com que a pessoa se enquadre nas nossas expectativas espirituais, seja lá qual for. Muitas vezes a gente até quer fazer isso, mas a gente vai cometer um grande erro de desrespeitar a individualidade dela. Cada um tem um nível consciencial, uma capacidade de gerir, seja verdades ou conceitos. Então, jamais fazer isso. E ela continua. Nós temos a necessidade, só para falar, gente,
uma necessidade muito grande de aprovação, né? Isso nós sabemos. Também é uma dependência emocional. Nós vivemos em grupo porque justamente a gente se vê no outro, a gente precisa da aprovação do outro, mas isso também é uma questão de dependência emocional, como eu disse. Quando essa aprovação passa a extrapolar os nossos significados de vida. É por isso que muitas vezes a gente se deixa levar pelo automático e muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não, de fato, não tem para nós significado de vida, não tem motivo de fato para agir. É aquela individuação que o Jung fala, em que a gente afasta dos verdadeiros significados para atender princípios de outros, para nos enquadrar em outros. É natural eu querer e você querer se enquadrar na sociedade, na sua família, ter sensação de pertencimento. Mas isso tem um certo ponto e um certo preço. Se a gente ficar só no automático, nosso cérebro vai querer só andar no automático, lembra? O cérebro não gosta de gastar energia. Então, ele quer sempre ter pertencimento. É mais fácil ele capacidade de se adaptar rápido ao ambiente que você está. Família, o grupo, você quer se adaptar. Mas afastar disso e tentar encontrar os seus reais significados gasta muita energia. Isso se chama individuação, que nós comentamos nos outros encontros. Continuando aqui, ela fala: ninguém pode definir para nós o quanto ou como deveríamos. Olha só que interessante. Podemos ouvir opiniões e conselhos, corretivos e advertência, porém, o exercício do auto-amor nos ensinará a tirar de cada situação aquilo que, de fato, nos seja útil ao crescimento. Cada pessoa ou situação de nossas vidas é como um cinzel que auxiliará a esculpir a obra incomparável da ascensão particular. Mas recordemos, apenas um cinzel, apenas instrumentos, pois a tarefa intransferível de talhar é com cada um de nós, escultores da individuação. Olha só. Mais uma vez, a capacidade que a gente tem de dar para os outros a definição de quem somos. Definir, gente, é limitar. Quando a gente define uma pessoa, a gente está limitando ela, seja no aspecto positivo ou negativo. Ah, você é bonito, ou você é bonito. Ah, mas só isso. Ah, você realmente é chato, mas só isso. Então, essa é a questão. Quando a gente define alguém, alguém nos define, é limitar a pessoa. Então, nós estamos enquadrando essa pessoa na definição. Nós somos muito mais complexos, nós somos muito maiores, somos infinitamente maiores do que isso. Então, é a individuação, ela diz, é a aproximação da nossa essência, em que a gente afasta de todo justamente essa complexidade, esse automatismo cerebral que nos faz sobreviver. Graças a Deus nós temos ele. Mas a individuação é aquela coisa a mais. É o encontro com o self, com a sua identidade. Por isso, terminando aqui o capítulo, ela fala, quem se ama, olha, novamente falando do auto-amor, quem se ama imuniza-se contra as mágoas, guarda a serenidade perante acusações, desapega-se da exterioridade com condição para o bem-estar, foca as soluções e valores, cultiva indulgência com o semelhante, tem prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem de todos e de tudo. Interessante, gente, eu já acho que já comentei sobre isso. Existem 3 técnicas validadas cientificamente para desenvolver o auto-amor. Nós já comentamos uma delas. Essas 3 eu vou comentar rapidinho. É a autocompaixão, o mindfulness, que é a capacidade de nos trazer para o presente, e o outro justamente é um diário de gratidão. Isso daqui não é filosofia. Isso tem validação científica do ponto de vista psicológico e de neurociência do comportamento. O que é autocompaixão, gente? É a capacidade, resumindo, é a capacidade da gente ter compreensão conosco mesmo, da mesma forma que a gente teria compreensão com amigos que está passando por um momento difícil. Essa é a mesma compreensão que você teria com você. O budismo fala que a sua compaixão está incompleta quando você não se inclui nela. Então, essa é a primeira técnica. A outra, ele fala justamente do mindfulness, que eu já falei muito sobre isso, já falei até técnicas de mindfulness. É a capacidade de você, pelo menos, olhar para o objeto que você está agora e olhar, eu estou aqui. Olha para o ambiente, eu estou aqui. Então, é a capacidade de nos trazer gentilmente para o presente. O nosso cérebro, gente, ele não foi feito para ficar 100% no presente. Ele divaga muito. Ele foi feito para isso. O cérebro dos animais não tem essa capacidade, só nós. Então, realmente, ficar focado no presente não é fácil. Já falei para vocês, repetindo, que existe um trabalho científico demonstrando que nós passamos quase a metade do nosso tempo de vigília, de acordado,
em outro momento, não estamos focados no presente. Então, a gente está aqui, mas está pensando em outro local, no passado e no futuro. Então, quase 50%, é 47% que o estudo fala, no estado de vigília, nós estamos em outro local, não no que estamos fazendo. Então, para vocês verem, gente, o budismo fala muito sobre isso, tá? Sobre a capacidade de exercitar o presente. O mindfulness é um deles, é a nossa capacidade de prestar atenção na nossa respiração, de olhar para um objeto, ficar notando ele, cada ponto, ficar olhando a natureza, cada item, parar para isso. Não interessa se é 1, 2, 3, 5 minutos. É que você faça isso várias vezes ao dia. E não julgar os pensamentos. Aceitar os pensamentos sem julgamento. Isso que é importante. A pessoa fala, mas toda hora vem um pensamento desagradável. Não, apenas não julgue, aceite e volte gentilmente a prestar atenção que você está prestando atenção. Esse é o mindfulness, a capacidade de trazer para o presente. Isso é muito importante para o cérebro, tá? Isso é muito importante para o nosso foco. Porque o mindfulness, gente, essa capacidade de trazer para o foco, ela realmente, ela ativa o que eu já falei para vocês várias vezes, é a rede modo padrão. A rede modo padrão é aquela que conecta várias regiões do cérebro, onde a gente tem maior capacidade de resolver problemas ou de ter inspirações, porque o cérebro está todo ele ativado no sentido de várias conexões com várias áreas. Por isso que muitos de nós, na hora do banho, não estamos prestando atenção no sentido de divagando a mente, a gente deixa a água cair, e quando você começa a prestar atenção no corpo, na água caindo, você começa a fazer essa conexão com várias áreas cerebrais. Por isso que muitos de nós temos resolução de problemas no banho. É a explicação disso, uma das explicações. E outra técnica, gente, é um diário de gratidão. Existe um trabalho de neurociências falando que as pessoas, não é as pessoas que são felizes que são gratas, é a gratidão que faz as pessoas felizes. Porque quando você tem gratidão de fato, sincero, com as coisas mais simples do dia a dia, isso produz substâncias como endorfinas, como serotonina, melhorando o estresse, depressão e ansiedade. E são trabalhos científicos demonstrando isso, a capacidade de agradecer. Então, alguns relatam, alguns estudiosos, que nós devemos ter um diário para escrever pontos positivos do dia, coisas mais simples do dia, que eu cumprimentei fulano, que hoje realmente consegui ajudar o fulano, e seja assim por diante. E ele fala que a gente deveria apreciar as coisas mais simples do dia a dia e apreciar coisas positivas em nós. E você anotar isso também. É o diário da gratidão. Então, são 3 técnicas que são validadas cientificamente. Repetindo, autocompaixão, mindfulness e o diário de gratidão. E terminando o capítulo, por longo tempo, ela diz, ainda exercitaremos esse amor a nós mesmos, alfabetizando nossas habilidades emocionais para um relacionamento intrapessoal fraterno equilibrado. A primeira condição para nos engajarmos na lei do amor é essa caridade conosco, o encontro do self divino, sem o qual ficaremos desnorteados no labirinto das experiências diárias, à mercê de pessoas e fatos. Olha que interessante. Adiando um instante celeste, de sintonizar nossos passos com a paz interior que todos, afanosamente, estamos perseguindo. Você que está me ouvindo agora, eu sou como você. Todos nós precisamos do nosso cérebro para sobreviver. É o cérebro automático. É a rotina de um homem comum para pagar as contas do mês, para pagar a luz, para fazer o supermercado, para passar um concurso, para juntar dinheiro e assim por diante. Para sobreviver. E vai ser assim por milênios de anos até que a gente saiba. E é importante, se não fosse assim, a gente não estaria aqui. Mas o que nós precisamos fazer, gente, cada vez mais que ela está falando, se a gente só for sobreviver do automatismo do cérebro, a gente vai continuar na vida 100 anos assim. E a gente não vai ter esse momento de quebrar o ritmo cerebral, de interromper esse ritmo cerebral através do que nós estamos fazendo, que é a reflexão, a autorreflexão, o mindfulness, parar, pensar em você, pensar na sua vida, pensar que você é algo muito mais do que essa rotina mental de homem comum, que faz parte da nossa sobrevivência. Porque a gente sai desse instinto de sobrevivência econômico, que seja, mas que a gente se reflete e aproxima do nosso eu, na nossa intimidade. Então, a gente precisa cada vez mais dar esse tempo para nós. As religiões nos propiciam isso.
mas a gente não precisa estar num templo ou num centro para fazer essa reflexão, porque esse encontro é muito pessoal. É cada um de nós, o encontro com o nosso Deus, com o nosso mentor, com o nosso santo, naquele momento de reflexão. Comentários, dúvidas, angústias, tristezas? Renato, Luísa, Márcia? Não, tudo que o Piano estava falando, eu fiquei pensando aqui nessa questão do. Eu tenho muita dificuldade, sabe, dessa questão do diário de gratidão e tudo, mas eu acho que é uma coisa muito humana, né? Porque é muito difícil mesmo a gente ser grato às pequenas coisas do cotidiano, né? É praticamente um hábito que a gente tem que formar, né? Porque uma distração ali a gente escorrega. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, cheguei até a anotar aqui para tentar forçar mais aí e transformar isso em um hábito. É o pequeno hábito. É a força dos pequenos hábitos. Você ia falar, Renato? Ô, Renato, essa teoria é do psiquiatra Augusto Cury. Ela é muito interessante. Embora ela não tenha uma validação científica, mas é uma teoria muito interessante. Quando nós estamos no Mindfulness, vai abrir dezenas, centenas, milhares de janelas killers, tá, Renato? Mais uma vez, uma forma de silenciar o cérebro. É um treinamento. Vai surgir pensamento, vai surgir mágoa, vai surgir preocupação com a conta e etc. Só que à medida que você vai fazendo, Renato, você vai tendo a capacidade de acolher aquele pensamento sem julgar ele. Ele vem, até que o cérebro entende que aquilo não está te colocando em risco de vida. A preocupação com o pensamento é isso, o cérebro está entendendo que está te colocando em risco de vida. Parece uma coisa absurda, mas é assim que o cérebro funciona, gente. O cérebro é animal. Aquele pensamento está me incomodando. É a conta do banco. É o desaforo que o fulano falou comigo. É o problema, é a viagem que eu tenho, é a prova que eu tenho que fazer. E aquilo volta. 2, 3, até um ponto que você passa a não julgar aquilo. O cérebro passa a não dar tanta importância, ele tem menos impacto. Então, você fazendo mindfulness 1, 2, 3, 4, 5, depois de 2, 3 meses, você vai ter mais controle. É assim que é um dos princípios da yoga e um dos princípios da meditação budista. É a capacidade de silenciar a mente. A gente não silencia a mente. A gente pode discutir isso do ponto de vista neurocientífico, mas o budismo aplica isso. É estar com você, né? Eles chamam que a mente é um macaco louco, que pula de um lado para o outro. Entendeu, Renato? Tá, os pensamentos podem vir os mais absurdos, né? Os mais, assim, grotescos na nossa cabeça, quando a gente começa a fazer o mindfulness. Parece um troço que não acaba nunca. Até que você repete, o cérebro entende que aquilo não te traz mais perigo. Mais alguma coisa? Fico pensando que nisso a questão, a dificuldade maior, pelo menos para mim, né, é o continuar, né? Porque a gente faz uma vez, outra vez e depois a gente desiste pelo meio do caminho, né? O mindfulness, a meditação, exatamente porque o seu cérebro quer barrar aquilo, né? E coloca muitos empecilhos, né? Vai, isso aqui é muito difícil de fazer, e aí você acaba largando isso para lá, né? Quando justamente a gente desiste, porque quando a gente está desenvolvendo um novo hábito, o antigo hábito ainda existe. Eles continuam existindo paralelamente, concomitantemente. Então a gente, poxa, eu estou desenvolvendo uma coisa, mas não consigo livrar do outro. Não é simplesmente livrar do outro. À medida no ponto que você começar a desenvolver um novo hábito, o cérebro começa a entender que esse é o modus operandi novo. Aí ele vai começar justamente a querer fazer ele mais vezes. Lembrando que sempre tem que ser significado, motivação, motivo para agir naquele hábito. Podemos terminar? Vamos terminar, então. Então, nesse clima de paz, lembrando aí dos primeiros trabalhadores do Pedro II, essa família toda que vem nos abraçar nesta tarde, fazendo visita naquelas casas que, mesmo que não estão presentes agora aqui, sejam abençoadas e visitadas por todos aqueles que nos escutam, Senhor, na gravação, que eles sejam envolvidos nas suas dores, nos seus problemas, que todos aqueles, Senhor, que possam escutar os nossos áudios, sejam também beneficiados pela essa energia positiva. Pedindo que os nossos familiares adentrem as nossas casas, os familiares espirituais possam derramar os fluidos balsamizantes nas nossas águas, nos nossos alimentos, fazendo a asepsia de todo este ambiente. Que o Mestre Jesus esteja conosco durante toda a semana. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, assim será.